Bom dia, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quero já começar desejando uma excelente quarta-feira para você. Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe os seus planos, abençoe as suas decisões nesse dia. O pessoal tá entrando aí. Um bom dia para todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos. A Andréa Castro já tá por aqui também. Bom dia, Elizabeth. Gente, eu vou chamar a Andréa aqui. Já envia essa live, envia os aviãozinhos pro pessoal que você conhece. Olha ela aí, a musa. Tudo bem, meu amor, minha querida? Bom dia, minha amiga querida. Bom dia a todos, a Bom todas. dia. Deixa eu Que aumentar o meu som alegria ver aqui. se tá bom. Eu tô com fone também para ver se não dá eco. Pra mim tá perfeito. Gente, o pessoal que tá entrando aí, sinaliza pra nós se o som tá bom, se tá tudo certo com a live. Ó, vamos enviar o aviãozinho pro pessoal para convidar para participar com a gente aqui no ao vivo, porque no ao vivo, gente, é sempre mais abundante, eu diria, do que assistir gravado depois, tá bom? Mas vamos falando, porque aí depois, esse horário, às vezes a pessoa não pode entrar, tem compromisso, está no trabalho, mas nós Sim, podemos ir aqui fluindo à medida que o sim. tema, sobre o tema que foi proposto, né? Quando você fez esse convite para mim, eu confesso que eu nunca fiz uma live no Instagram, já fiz no YouTube, em outras redes. Eu sou um pouco reservada, muito embora não pareça, mas esse tema queima no meu coração. É algo que acredito que todos os cristãos, ou aqueles que não são cristãos, eles deveriam ter o coração queimando todos os dias, que é a criação dos filhos, né? E quando você me convidou, foi irresistível, eu não consegui. Falei, vou ter que vencer. Que seja a primeira de muitas, amiga, porque você Amém. realmente é um tesouro, né? É uma potência. Então, que a gente possa te ver no Instagram, no YouTube, Amém. nas células. Eu vou falar um pouquinho da Andréia aqui, gente. A Andréia, deixa eu só enviar aqui uma mensagem para as amigas aqui do grupo no WhatsApp para avisar que estamos ao vivo. E aí a gente já começa, só um minutinho. Pronto. Então, gente, a Andréa Castro é a minha amiga, assim, de longa data. Sabe aquela pessoa que você se conecta simplesmente porque o pai te conectou com ela? Eu costumo dizer, eu tava aqui pensando, né? Eu vou honrar a vida da Andréia e o que eu vou falar dela? Eu vou falar que ela é o Paulo e eu sou o Timóteo, sabe? Assim, eu vou falar que ela é o Paulo e eu sou o Barnabé. Porque você realmente é um presente do pai que me dá direção, que me mostra, né, os caminhos. Sempre que eu preciso de um conselho, que eu preciso de alguém assim, que eu falo, Senhor, estou aqui, como que eu faço? Ele já me mostra você. Então você realmente é uma luz, né, na vida daqueles que convivem com você. Você sempre tem uma palavra de ânimo, ou você vem com uma palavra de exortação também, mas sempre com amor, sempre com muita sabedoria. Então, honra a sua vida. Obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite. Desde que o Senhor pediu para que eu começasse a me movimentar mais, né, sobre assuntos relacionados a mulheres, eu falei, Senhor, eu não quero ficar fazendo live por fazer, eu não quero fazer lives para conseguir mais seguidores, eu não quero fazer live só para destravar e para me sentir mais à vontade para falar. Eu quero fazer lives para levar conteúdos que vão mudar a vida dessas mulheres, conteúdos que eu sei que são importantes para o seu coração, para a vida delas. Então o Senhor começou a me mostrar algumas mulheres e me dar os conteúdos também. No dia que você comentou, né? Porque foi assim, você comentou numa live alguma coisa e eu falei, eu já vou fazer o convite para ela aqui público, porque ela tem que falar sobre educação dos filhos, que é uma área que eu vejo muita autoridade em você, muito domínio,
e também você paga o preço, né? Você paga um preço. Então foi engraçado, porque quando você respondeu esse convite que eu fiz no comentário, você falou assim, eu tava agorinha mesmo fazendo devocional com a Sossô. E o Espírito Santo é muito engraçado, porque foi como se estivesse casado, né? O convite com aquilo que você estava fazendo nesse exato momento que você leu. Então, o Senhor, ele não tem nada por acaso, né? Ele sabe exatamente o que nós precisamos, o que as pessoas precisam desenvolver, conhecer. Eu acredito que o exemplo, ele arrasta uma multidão, né? E eu quero muito que você seja livre aqui na live para falar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Bom dia para quem está chegando aí. A Andréia Castro, ela é mãe do Pedro e da Sossô. Acho que a sua internet deu uma travada. Pessoal que está chegando aí, bom dia. Pelo visto, a internet da Andréia travou. A minha tá ok para vocês, gente? Comenta aí para mim. Bom dia, Camila. Bom dia, Lu. Que alegria ver vocês por aqui. A Lu é muito amiga da Andréia, que eu sei. Vamos ver se ela entra aqui. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que essa internet ela é abençoada, Senhor, que nada vai parar aquilo que o Senhor tem para fazer hoje. Vê se você consegue enviar outro convite, amiga. Se você estiver me ouvindo, né? Vamos ver. O que eu faço aqui, gente? Será? Porque a telinha dela ficou travada para mim. Ah, ela saiu. Agora ela vai entrar de novo. Muito bom dia, é assim mesmo. Ao vivo é assim, né, gente? O ao vivo é assim mesmo. Sempre acontece alguma coisinha, mas vai dar certo. Camila tá chegando aí. Bom dia, amadas. Que alegria ver vocês por aqui. A Andréia vai entrar novamente. Nós já vamos começar a falar sobre educação espiritual dos filhos. E ninguém melhor do que ela para nos ensinar sobre esse tema tão relevante. Bom dia. Comenta aqui para mim se você tem filhos e qual a idade dos seus filhos, quantos filhos você tem. Bom dia, Gisele. Vamos ver agora. Se dá certo, envia essa live para aquela mãe que você conhece, que é cristã. Voltei. Voltou. Uau. Amém. Amém. Em nome de Jesus, a gente declara que vai dar tudo certo, que essa live vai ser completa, do começo ao fim, que não haverá nenhum contratempo, em nome de Jesus. Ó, sua amiga Lu entrou aqui. Eu vi, o pessoal tem da a célula Lu, a Pri, a Ângela. Bom dia, meninas. Eu pedi para elas colocarem quantos filhos elas têm e a idade. Então, a Lu tem uma filha de 8 anos, 2 enteados. A Gisele tem uma filha de 4 anos. Sim. E eu quero deixar aberto também, se porventura algum homem, né, para pais, vamos falar abertamente para pais, e até para quem não tem filhos também é muito bom, porque se preparar para isso, porque a maternidade, como você falou, tem a parte sacrificial e a entrega, porque é uma construção, né? A gente já pode começar a falar. Existem muito. Fique à vontade. Também amo sua vida, honro sua vida. Obrigada pelo convite, minha amiga. Todas as amigas que estão aqui, a Lu, as meninas, as mulheres da célula. Existem muitos métodos para relacionamento, para casamento, para maternidade, para educação dos filhos, cursos, teoria. Mas eu acredito que só existe uma verdade. Nós não estamos aqui para ser politicamente corretas, mas estamos aqui para ser biblicamente corretas em todas as áreas das nossas vidas.
seja ela relacional, amizade, familiar, e principalmente na educação dos nossos filhos. Então, eu acredito que existem muitos livros de autoajuda que ensinam, sim, eu não retiro o peso deles, mas é uma autoajuda. Ele vai te ajudar, mas existe só uma verdade que liberta, e é a bíblica. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, e ela também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe uma verdade só que liberta. Existem verdades e métodos que ajudam, mas uma verdade que liberta e é a bíblica. Então nós estamos aqui para falar tão puramente o que o Senhor, que eu aprendi na minha caminhada, por mais que eu tenha vindo de um lar cristão, os meus avós, os meus pais são cristãos, eu sou a terceira geração, o Pedro Assunção é a quarta. Mas eu tive uma família cristã que era muito disfuncional. Então, eu não sabia como eu seria como mãe, mas eu seria exatamente as coisas e os erros que eu acreditava que eu não cometeria. Então, eu fui intencional desde o momento que eu fiquei grávida e não faltaram desafios. Eu passei por muitos desertos. Minha amiga está aqui há muito mais tempo, ela é minha amiga há 25 anos. Então, eu passei por muitas fases na minha vida e o que me manteve de pé foi essa verdade aqui. Foi a única verdade que sustentou a minha casa, que sustenta o meu eu, a minha vida, os meus filhos, porque eles são um espelho daquilo que eu sou. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, que eu até anotei aqui, 6 e 7. Essas palavras estarão no seu coração e você as ensinará aos seus filhos quando estiverem sentados na sua casa, andando no caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, eu acredito que essa daqui é uma verdade, é um princípio bíblico. Nós só ensinamos aos nossos filhos aquilo que nós sabemos, aquilo que está no nosso coração. E onde está o nosso coração está a nossa riqueza. Então, eu vejo muitos pais que reclamam e falam, o meu filho não ora. Então, receba isso com muito amor, que eu vou falar aqui, pai e mãe, ele não ora porque talvez você não tenha uma vida de oração. O meu filho não gosta de ler a Bíblia. Talvez ele não goste de ler a Bíblia porque ele não vê você apaixonado pela Bíblia. Então, existe sim a rotina, porque da mesma forma que nós nos alimentamos todos os dias, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, existe uma responsabilidade e uma autorresponsabilidade de transmitirmos a verdade, aquela palavra que tem no nosso coração, que é a bíblica, para os nossos filhos. E hoje em dia muitos pais estão distraídos ou querem delegar isso para o governo, para a igreja, querem delegar para a escola, para um líder do Kids da igreja, mas não, a Bíblia diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é a sua casa, é a sua responsabilidade, não é eu e a igreja serviremos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vejo que o Senhor, ele quer restaurar um altar de adoração dentro dos lares. Não importa se você é divorciada, se você é divorciado, se você é mãe solo, se você é pai solo, não importa. Você está modelando os seus filhos 24 horas. E qual é a verdade, qual é o ensino, qual é a prática que eles têm dentro de casa? Porque existe um padrão que é do mundo e existe um padrão que é bíblico. E à medida que eu caminho nesse padrão, nessa verdade, não só os meus filhos, mas os meus amigos, a minha família, a minha comunidade, ela é totalmente impactada por essa verdade. Então nós precisamos primeiro, como pais, eu acredito que é uma chave, essa é uma chave valiosa, você só consegue ensinar e transmitir aquilo que você vive. A sua vida precisa ser um espelho. Eu vejo crianças falando palavrões, eu vejo crianças falando o que não deveria. Infelizmente, elas estão sendo ensinadas. E se você não está ensinando, e se você não fala palavrão, o mundo está ensinando ela, porque o terreno que você não toma com a verdade, o inimigo ele toma com a mentira. Então, e essa é uma autorresponsabilidade, porque educar não é sobre você ter um método perfeito. Você precisa ter tempo, você precisa gastar energia, você precisa amar. E veja como isso é amplo. Isso vale para qualquer relacionamento, seja um casamento, seja um relacionamento com os filhos, de amizade, cultivar um relacionamento. E por que que nós negligenciamos tanto aqueles que são vulneráveis, que são os nossos filhos? Então, a Bíblia, ela é bem clara que nós devemos fazer esse ensino de manhã, à tarde e à noite. Na sua casa, sentado, andando no caminho, quando se deita à noite. Então, desde que os meus filhos são pequenininhos, eu faço isso. E é sacrificial,
porque não é fácil eu acordar, eu tenho que levar para a escola, eu arrumo, às vezes acorda naquela correria, e é uma rotina, entrou no carro, quem vai orar, eles oram, eu já coloco a Bíblia em áudio, nós vamos o caminho, o percurso todinho da escola ouvindo a Bíblia, nós já lemos diversos, ouvimos, né, diversos livros da Bíblia juntos, ali é o nosso momento devocional, 6 horas da manhã, então eles já falam que eles entenderam, e aí depois a gente coloca louvor e vai adorando ali os três, e aí cada um coloca uma música, e a gente um louvor e vai fazendo ali. Aquele já é o nosso altar. Voltamos, vamos nos alimentar? Eles não se alimentam sem uma oração. Café, almoço ou jantar. Quando não tem aula nas férias, o devocional é na mesa de casa. Desliga a televisão e senta ali, eles leem a Bíblia, a gente compartilha da mesa, como a gente faz na célula, como a gente faz. Então, e isso é desde pequenininho. E eu acho engraçado que os meus filhos, eles até brigando, eles usam versículos bíblicos. E isso eu acho engraçado, mas não deveria. Mas, por exemplo, quando o Pedro está irritando a Sossô, ela fala, ai, a Bíblia diz que até o tolo, quando fica calado, ele se passa por sábio. Por que você não fica calado? Mas ela tá alfinetando ele, tá falando um provérbio. E às vezes o Pedro vê a Sossô brigando e fala, cadê o fruto do Espírito? Você tá vazia hoje. Então, assim, às vezes eu e a Sossô, a gente é muito da oração, ora muito. A gente está em Filipenses, orar sem cessar, mas o Pedro é aquele que ora uma vez, ele descansa e confia. Então ela vai alfinetar ele, você não ora. Ele, não, eu orei uma vez e eu creio que Deus já me ouviu. Então ele tem essa fé, assim, eles já têm o caráter modelado ali, cada um de um jeito, não existe o certo e o errado, mas eu vejo que a minha vida já valeu a pena porque a verdade já está enraizada. E toda vez que eu falo isso, às vezes vem um sentimento de culpa em algum pai, alguma mãe que não vive isso. Então eu também quero falar para você que o Senhor é aquele que redime o tempo. Eu oro para que não haja culpa, arrependimento, remorso, mas que haja um arrependimento, porque remorso ele só alcança o âmbito da alma, mas o arrependimento ele corrige a rota. Então, a partir de hoje, que você possa levantar um altar na sua casa, que a sua casa seja um pedacinho do céu, porque eu falo isso com autoridade, graças a Deus, a minha casa serve ao Senhor, independente do que eu tenha passado, de um divórcio indesejado, eu não estou imune, porque nós temos o livre-arbítrio e não controlamos o que o outro faz conosco, mas é nossa responsabilidade controlar como nós vamos lidar. Não importa o que aconteceu, importa como vai terminar essa Uau! história. E eu falo que quando nós construímos a nossa casa, nós enterramos uma Bíblia no alicerce. E eu sempre lembro para os meus filhos isso, eu falo, essa casa foi construída sobre a palavra. Eu amo atos proféticos e é ela que sustenta. Então, nós precisamos caminhar nesse lugar. Eu vou para as conferências, já comentei com você, nós recebemos muita impartição de poder. Eu chego na minha casa, eu pego a roupa deles, eu unjo, eu deito na cama deles, eu pego os tênis deles e falo, vocês vão caminhar nessa unção. Então, eu transfiro tudo para eles mesmo ali no ambiente seguro deles, porque eu creio que isso é real e que há poder no que nós falamos e declaramos. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está naquilo que falamos. Então, o que você está falando dentro da sua casa? O que você está gerando é vida ou morte? É briga ou é paz? É um lar de paz? Porque às vezes a gente olha tanto para fora, né? E a gente se preocupa tanto como está a igreja, como está o mundo, como está o governo, mas não. Volte para dentro hoje, como está a sua casa. E você só consegue transbordar aquilo que você tem, como está o seu relacionamento como pai e mãe, para que você ensine o seu filho esse evangelho que tem princípios bíblicos da palavra. Correção em amor, palavra é a lâmpada, limites com graça, firmeza sem violência, autoridade sem autoritarismo, porque é isso que o Senhor faz conosco todos os dias. E se a gente não quer um relacionamento abusivo, amoroso, o que dirá com os nossos filhos? O Dennis Silk, ele tem livros maravilhosos, Cultura de Honra, Mantenha seu amor aceso, Ame seus filhos intencionalmente, No amor não há punição. E é uma linha, assim, eu super indico todos os livros dele, porque nós precisamos honrar os nossos filhos também. Porque a cultura de honra, ela não desonra a pessoa. Ela corrige o comportamento. Então, quando meu filho e minha filha erram, eu falo, você não é essa pessoa, você não é ansioso, você está ansioso. Você hoje não é desobediente, você está hoje me desobedecendo. É um comportamento, ele foca no comportamento, ele honra a pessoa. Eu não posso ferir a identidade do meu filho e da minha filha com um dia mal,
Porque o Senhor não faz isso conosco. Então a redenção precisa estar no nosso dia a dia dentro da nossa Uau, casa, uau, nas muito nossas bom. amizades. Quando um amigo erra, quando ele falha com você, é um comportamento, é um dia mal, mas você tem o Mantenha-se Amor Aceso fala disso, comunicação. Eu comunico com você, Taina, eu comunico com a Lu, com a Ângela, com as meninas que estão aqui, mas às vezes quando vai para essa linha de mais comunicação corajosa, de algo que deu de errado, né, ali naquele dia ou no relacionamento, mas eu comunico para manter a conexão do coração, não para ter razão. Eu não comunico, eu não comunico para desrespeitar, eu comunico para manter o meu amor por você aceso. E o ponto final desse livro é o limite saudável. Olha, isso daqui até aqui eu acho que você passou um pouquinho. A gente precisa comunicar, ter uma comunicação corajosa com os filhos também. Não é sobre você ter firmeza com violência para você ter razão. Ah, é isso não é não e pronto, acabou. Não, existe esse limite e você ensina para ele por que que precisa ter esse limite. Olha, você não vai dormir na casa do amigo e da amiga, porque eu preciso te proteger. Eu não sei como que vai ser lá. Então você não vai enquanto você é pequeno, quando você for grande, você entender o que eu estou falando, Uau, aí você toma suas decisões. Mas geralmente o autoritarismo ele fala, não, você não vai, pronto e acabou, porque eu mando aqui. isso. Isso não combina com o Espírito Santo. Então, a gente precisa ter essa base, sabe? Essa comunicação, essa conexão do coração e o fruto do Espírito, né? Porque hoje em dia tá na moda falar eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico. E eu já passei por isso. E parece que eu sou colérico para ter uma permissão para ser grossa com alguém. Eu sou colérico para ter uma permissão de tratar os meus filhos mal. Justifica, né, o comportamento ruim através da sua personalidade. E não, o Espírito Santo um dia falou para mim: você não é colérica, você é cheia do meu fruto. Aí eu falei: amém, sou cheia do amor, Senhor. Então, no dia que essa mentira, porque é uma mentira, nosso temperamento ele não pode estar acima do fruto do Espírito, porque se somos templo do Espírito Santo, se ele habita em nós, no seu dia mal, no dia dos seus hormônios, no dia que a conta vence, você tem que ser cheia do fruto do Espírito. Esse é o seu temperamento. Então, a gente precisa parar de nos amoldarmos como igreja, como pessoas ao padrão do mundo. Porque É, a às vezes a ciência, gente né? presta mais atenção no que as novas teorias, os novos métodos estão falando para justificar uma falha do nosso temperamento ou do caráter que Cristo, através do Espírito Santo, ele trata na prática. Mas quem que Isso, lava a gente? É isso aqui, ó. Não tem exato. outra forma. É a palavra que todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu sou modelada pelo Senhor, sou transformada. E para deixar, para ver se tem alguma pergunta, façam perguntas aqui. E você falar também, Taina, se eu estou perecendo em uma área da minha vida, ou se eu estou num dia mal, é porque existe uma verdade que eu não acessei ainda. Então eu preciso voltar para o jardim, porque jardim é um local de relacionamento, de intimidade. Então eu volto para o jardim, pai, eu estou perecendo nessa área, hoje eu estou no dia mal, eu preciso de você, me mostra qual é a verdade, onde você está nesse dia mal. Eu preciso todos os dias fazer isso comigo. E às vezes, o meu filho tá assim, o meu marido tá assim, o meu namorado tá assim. Não, é você que está assim. Porque a nossa fé não é circunstancial. E nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo Espírito, né? Pelo que o Senhor está falando. É lógico que todo mundo tem alma. E a alma ela é um indicativo, mas nós não somos controlados pela nossa alma. É o Espírito Santo habitando em nós, que ele nos modela todos os dias. E isso é um processo de santificação. Mas quando você tem consciência disso, que não é o outro, que não é o filho, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo em você é a esperança da sua casa servir a Ele. Cristo em você, se seu pai não serve, se os seus irmãos não servem, se você já é Cristo em você a esperança do perdão, da remissão, da redenção, do fruto do Espírito Santo, de uma comunicação corajosa. Ah, meu irmão não sabe comunicar. Você sabe, então comunica de uma forma respeitosa e modela o caráter dele, modela o temperamento dele. Porque a minha vida, a minha família não é perfeita, mas eu acredito, para finalizar, que é muito mais sobre o ser do que o fazer. As pessoas estão preocupadas em fazer e elas esquecem que primeiro você precisa ser, para depois você ensinar algo para alguém. Uau! E aí, gente, vocês já estão chocados com tanta sabedoria, né? O pessoal tá escrevendo aqui, quanta sabedoria. Amém. Podemos fazer diferente a partir de agora. É isso, gente. Essa live é justamente para ajudar pessoas a corrigirem a rota, é justamente para trazer luz para que você, a partir de hoje, comece a fazer diferente. Se você
percebe que precisa fazer isso, né? E a Andréia, ela é um exemplo de autoridade, ela é um exemplo nessa área, porque todo mundo que está aqui, que conhece a Sossô, comenta, a Sossô, o Pedro, como eles são. Porque a gente não está aqui fazendo apenas suposições, nós estamos aqui trazendo uma história que é real, né? Os filhos da Andréia, eles caminham debaixo desse lugar de intimidade, de relacionamento com o Senhor, do jeitinho deles, mas eles estão ali sempre fluindo. Escreve aqui, gente, se é verdade ou se não é. Quem conhece a Sossô, o Pedro, comenta aqui com a gente. Façam perguntas para a Façam Andréia também perguntas. sobre alguma coisa que tiver no seu coração. Você consegue ver os comentários, Andréia, ou não? Consigo, alô. Eles são É. uma bênção que influenciam com graça por onde passam. Obrigada, amiga. Alicinha também. Eu acredito que os nossos filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais rendidos, de pais Uh, que sejam exemplos, sabe? Em tudo. meu Eu acho que pai! o nosso casamento, eu ainda, né, não casei, estou esperando, mas eu acredito, eu falo, nossos casamentos, já profetizando nossos casamentos, nossos relacionamentos, nossas amizades, nós não precisamos ser perfeitos o tempo todo, nós precisamos estar rendidos ao Espírito e ter um coração ensinável, um coração que se arrepende, um coração que corrige a rota e que assume, olha, eu errei, porque às vezes eu erro com os meus filhos. Tem a prática também do dia a dia. Às vezes eles estão aprontando e como não punir, como não castigar? Aí eu vou sinalizando para eles, olha, a mamãe já pediu uma vez, duas vezes, eu estou operando no amor e eu não quero ir para a punição, porque no amor não há punição. Porque o Senhor, ele não nos pune. Mas eu vou sinalizando, se vocês passarem daqui, aí vocês vão sofrer a consequência. E qual que é A a consequência? A disciplina. disciplina. Mas desse jeito, eu vou falando. Aí eles não param. E aí, às vezes, brigam. O que é mais menino, menina brigando ali. E quando brigam, o que que você faz? Eu não castigo, eu não bato, eu falo, olha, cada um vai para o seu quarto, fecha a porta e vai orar, vai conversar com o Espírito Santo e só volta aqui quando vocês entenderem o que ele está falando. E aí é muito engraçado, porque ou o Pedro ou a Sossô, um dos dois, eles vão ouvir a voz, vão se arrepender. E aí eles não voltam. Eu falei, não volta para eu falar com a mamãe enquanto vocês não se arrependerem. E não fizerem as pazes. Aí eles vão, sou, me desculpa, o Pedro, me desculpa. Aí eles oram, eu falo, agora ora. Aí eles oram, Espírito Santo, me perdoe, porque eu errei, eu falhei. Ah, mamãe, a gente já fez as pazes. Então é sempre assim, mas isso foi um processo. É um processo até você descobrir que não existe Espírito Santo Júnior e Espírito Santo adulto, é o mesmo Espírito. E eles precisam aprender a ouvir a voz do Espírito, porque eu não estou com eles o tempo todo. A Lu, a minha amiga que está aqui, ela fica com eles quando eu vou para as viagens missionárias. Ela é uma mãe, assim, para eles. E ela pode falar com propriedade que nós ensinamos os nossos filhos a ouvirem o Espírito Santo. Eles são cristãos e eles também precisam aprender a modelar o Espírito Santo quando não estão na minha presença. Então não é sobre estar comigo ou estar na minha casa, porque isso vai refletir lá fora. No Isso. relacionamento fora, é isso que nós precisamos ensinar. Eu vejo muitos pais também, muitas mães são controladores. Eles são autoritaristas e controladores e tem que ser assim, porque eu falei assim, não, olha, só existe essa verdade. Não é assim. Não existe só a sua verdade, existe a verdade que vem da palavra e do Espírito. Porque às vezes você aprendeu um padrão errado. A pessoa às vezes bate, ela fala, porque eu apanhei. Mas quem disse? Você bate no seu marido, você bate no seu namorado, você bate na sua... Não, por que que você bate no seu filho? Então, assim, ela tem um padrão que ela foi ensinada de uma forma errada, que precisa ser desconfigurado para que aquele lar seja um lar de paz. E para que aquela criança, recentemente eu fui na igreja e eu perguntei no final do culto, eu falei, como que foi? E o Pedro falou, mamãe, foi horrível. Tinha uma criança lá que ela me bateu, me xingou, e ele estava muito ofendido. E aí eu falei, uau, e você já, como que foi? Como que você está sentindo? Ele muito mal, eu não queria ter vindo à igreja. E ali prontamente eu falei, nossa, filho, mas vamos lá, primeiro você tem que perdoar, vamos orar, perdoa, ele perdoa. Aí eu comecei a conversar com ele, falei, ainda bem que essa criança estava aqui, já parou para pensar que essa criança foi ensinada a ser assim, talvez ela apanhe dentro de casa. Que bom que essa criança está aqui na igreja, a igreja é uma UTI, então vamos orar por essa família? E nós começamos a orar pela família. Então, assim, o pai, o que eu quero dizer é que o pai e a mãe, ele precisa ter sabedoria para corrigir
Eu poderia falar, que igreja horrível, não vou voltar mais aqui. Que criança sem educação, por que que você não Vou falar com o bateu? pai dela, eu vou lá tirar satisfação, mexeu com meu filho. Não, filho, você precisa perdoar. Vem aqui, senta aqui, vamos conversar com o Espírito Santo, É vamos orar isso, por essa família. Gente, olha é isso, isso. é só o Espírito Santo que faz isso Só, na vida de uma pessoa. Ninguém só. cria Não. isso do nada, assim, ah, não, não tem como. Eu já ensinei para ele o que é legítima defesa. Se um dia você precisar, mas não use sua força, a não ser que seja para se defender. E é sobre isso. A Bíblia diz que só existe uma forma de vencermos o mal e é com o bem. E muitas pessoas, às vezes, elas têm um relacionamento difícil com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. E é difícil porque é mais fácil orar, é mais fácil jejuar. Mas não, o Senhor fala que nós devemos amar até os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos fazem mal. É um aprendizado, né? E devemos aprender isso no dia a dia. Porque não é sobre o que a pessoa está fazendo, é o que eu faço com o que ela está fazendo. E ela não tem o Espírito Santo, mas e eu que tenho? Eu lido como? Quando eu sou ofendida no trabalho, quando eu sou ofendida na igreja. Porque a gente sabe que muitos estão na igreja, mas lá é uma UTI. E Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Cristo em nós, eu não consigo modelar para o outro aquilo que eu não vivo com o Senhor. Eu preciso estar cheia dele para transbordar, para que a minha vida seja uma carta viva, seja um testemunho vivo. Então, a minha oração nesse dia é que nós possamos restaurar o relacionamento primeiro com o Espírito Santo, voltemos ao jardim. Jardim é local de intimidade, de identidade, que o Senhor possa restaurar a nossa conexão. Se você não lê a palavra, todos os dias nós precisamos ter o contato com a palavra. Nós precisamos orar para ouvir o que o Senhor tem para o nosso dia. Orar o tempo todo. Eu gosto de orar, eu gosto de orar porque eu gosto de ouvir o Espírito Santo. É quando eu ouço ele, é quando eu falo com ele. Então, ter essa prática no dia a dia, com os nossos filhos, em família. Nós fazemos isso com os amigos, é tão bom quando nós nos reunimos, às vezes vamos para os cafés, os almoços, não é porque a gente gosta só de passear, é porque a gente gosta de falar de Jesus. Então é tão bom falar isso com os nossos filhos, ensinar ele, fazer eles se apaixonarem pelo Senhor. Porque é Uau! isso, à medida que eles veem o quanto eu sou apaixonada. Quantas vezes eu comentei isso sexta-feira na célula. Eu, antes de ir para a sala, estava sentada na minha cama e peguei um elemento da Santa Ceia que eu gosto de ter em casa. Bill Jones toma Santa Ceia todos os dias, eu aprendi com ele. E aí eu sentei, estava fazendo ali a minha Santa Ceia. E aí o Pedro chegou, sentou do meu lado, ficou quietinho, me deu a mão e ficou ali. Tinha um louvor tocando. Aí vem a Sossô já é muito mais ousada, assim, né? Ela chegou, abriu a gaveta, pegou dois elementos, deu um para o Pedro, um para ela. Ela viu que eu já tinha comido pão. E aí ela deu um toque assim para ele, ele comeu o pão, ela começou a orar, Senhor, eu consagro esse suco, a partir de agora ele é o seu sangue, que nós vamos ceiar, e aí ela tomou a frente. E aí eu comecei a chorar compulsivamente, eu não dei uma palavra, porque eu falei, Senhor, eu não quero ir para a eternidade agora, eu quero ver muito, mas se eu fosse, minha vida já valeu a pena. Porque a Sossô tem 9 anos, então ela aprendeu. Falei, nossa, ela já está preparada para fazer uma Santa Ceia. Então, assim, ela sabe quem ela é, o Pedro sabe quem ele é, o que eles carregam é diferente, os dons, eles sabem mover. A Sossô gosta de fazer desenho proféticos para as tias e ouvir o Espírito Santo ali com a arte, dançar. O Pedro, ele é mais discernimento de espírito, é mais uma palavra certeira, assim, poucas palavras, mais cirúrgicas, Sim. cirúrgicas. Um dia nós estávamos na conferência e a Andrea levou o Pedro, né? E aí aquele mover do Espírito Santo, tudo acontecendo, de repente ele virou e falou assim: Mãe, ali não é o Espírito Santo que está tocando aquela mulher, ela não está se movimentando através daquilo. E você vê, né, como que pode ter um discernimento tão claro, assim, espiritual, de perceber o que é, o que não é, né? A Sossô, gente, ela faz desenhos proféticos, então a Andrea, com muita graça, ensinou ela a ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo sobre determinada pessoa. E aí ela pergunta para o Espírito Santo, o que que você tem para tia Taína? Aí ela vai lá e desenha a liberdade. Aí ela vai e faz o desenho e entrega e emociona todo mundo. E André, isso que eu queria que você falasse um pouco mais, como que na prática você ensinou seus filhos a ouvirem o Espírito Santo? Como que isso começou? Né? Porque a gente sabe que não é do dia para a noite, tem um processo, tem um tempo. Mas assim, eu entendi, né? Que sempre que você pode, você tá
com contato bíblico com eles, então no carro vão ouvindo a Bíblia, vão falando o que entendeu. Eu acho que isso é o mais importante, é você dar espaço para eles falarem o que estão entendendo, compreendendo daquilo que está sendo ensinado e declarar também, né, o poder da declaração. Mas eu queria que você falasse assim, como que você conseguiu mostrar para eles essa intimidade que você carrega com o Espírito Santo para que eles pudessem exercer isso. Bem, aqui eu vou ter que ser bem vulnerável, tá? Então, a minha história com o Espírito Santo verdadeiramente começou aos meus 36 anos, porque eu tinha problemas de infância com a minha mãe. Meu pai, minha família sempre teve muitos dons, então muitos dos dons eu nasci com eles, visão aberta, eu era do meu pai. A minha mãe, ela era a obreira do círculo de oração, então ela era uma mulher de muita oração, mas dentro de casa falhava no amor. A minha mãe, meu pai sempre foi muito, muito assim lindo, coração de Jesus. Fazia cultinho conosco, ele que lia a palavra todos os dias, então eu sou muito grata a Deus pela vida deles, mas minha mãe batia muito, ela obrigava a gente a ir para a igreja, era muita religiosidade. Então eu tive um problema com o Espírito Santo porque eu tinha um problema com a minha mãe. E eu só descobri isso aos 36 anos, quando eu estava no meu divórcio, né, passando pelo divórcio, eu falei, eu quero perdoar meu ex-marido. E aí o Senhor falou, você não vai perdoar ele se não perdoar sua mãe. E foi ali que eu falei, uau, é verdade, eu acho que eu não perdoei minha mãe. E entrei num processo de cura com a minha mãe. E à medida que o Senhor curou o meu relacionamento com a minha mãe, aí eu fluí no Espírito. E porque o Espírito Santo, ele é o amor, o consolo, a instrução. E eu tinha esse bloqueio porque a mãe representa isso dentro do lar. O pai, ele é a identidade, ele é a provisão, ele é a segurança, ele é o espelho da paternidade de Deus na vida de um filho. Jesus, ele é o irmão. Ele é o amigo, então uma pessoa que tem problema com os irmãos pode ser que tenha problema com Jesus. E eu tinha problema com a minha mãe, eu tinha problema com o Espírito Santo. Então eu tinha muitos dons, mas eu não gostava dos dons, eu rejeitava, então eu não gostava de fluir, de falar que eu tinha dom, eu tinha visão aberta, eu via, eu sofri acidente de carro, eu sabia, falei para os meus amigos, olha, a gente vai sofrer um acidente de carro, e sofremos, mas eu não tinha aquela intimidade de ouvir o Espírito Santo, de amar ele, de todos os dias dormir, acordar com ele. E quando eu perdoei a minha mãe, Fluiu. Acabou o seu som. aconteceu, então a partir voltou, é uma Uhum. ligação que entrou. E foi muito profundo o que aconteceu, mas foi um processo. E aí eu falo, uau, né? Eu tive essa culpa, eu falei, meus 36 anos, eu tenho 44 hoje, então eu conheci a igreja, eu conheci a Bíblia, eu conheci a Deus Pai, Jesus, eu não tinha problema. Mas eu não sabia lidar com os dons, porque eu não tinha intimidade com o Espírito Santo. E aí ele me curou e entrei nesse processo de querer entender o que eram os dons. Então tá, eu entendi, eu pedi perdão a Deus, a minha família, porque eu desonrava muito eles, falava que não queria ser parecido com eles, que eles eram de altar, enfim, aí outro tema, a cura E daí, outro tema. deixa eu só ver então se eu entendi. Então você foi criada num lar cristão, onde tinha acesso a práticas religiosas, bíblicas e Tudo. tudo mais, porém, todavia, você não via o amor ou não via uma congruência com aquilo que estava sendo ensinado com aquilo que você via dentro de casa. E isso gerou uma revolta em você Sim, que fez com que você se revoltasse com o Espírito Santo. sim, Então, olha só, gente, como é. Eu tô toda arrepiada. Olha só como é poderoso isso, porque não é só o fato de você ir à igreja, não é só o fato de você falar sobre Bíblia, falar sobre Jesus. Precisa ter esse amor fluindo do coração. E mais do que isso, precisa ser exemplo. Então, fala um pouquinho sobre isso, Andréa. Fala sobre como você falou assim, para os meus filhos eu não vou foi repetir essa exatamente isso. parte. Aí eu sempre, desde que eu fiquei grávida, a Bruninha falando que ela fez desenhos para ela, muito fofas. E o que que aconteceu? Então, quando eu fiquei grávida, eu falei, eu não sei a mãe que eu vou ser, mas eu não vou errar no amor, porque eu sou advogada e no começo da minha profissão eu fiz alguns processos criminais e eu nunca vi ninguém preso falar assim, eu estou preso por muito, porque eu recebi muito amor dos meus pais. É sempre pela falta do amor. Ai, não tive pai, não tive mãe, então eu falo assim, eu nunca vi alguém reclamar porque teve excesso de amor. Lógico que o excesso também causa outros danos, mas é uma analogia Sim. que eu faço, mas que
O amor é o que une perfeitamente, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo vai se acabar, só vai permanecer o amor. A Bíblia diz, tem inúmeras, né? Jesus se entregou por amor, ele é o amor verdadeiro. Então, assim, a base é o amor. E eu não via isso na minha casa. Os meus pais, eles brigavam muito. E a minha mãe subia no altar, meu avô subia no altar. E eu não via o amor. E ela batia. Você tem que ir na igreja? Apanha. Você não pode, que era era assembleia na época, né? Você não pode usar calça, você apanha. Não pode cortar o cabelo, você apanha. Então eu falava, meu Deus, eu só quero crescer e me ver livre disso. Então eu não quero saber de dons, eu não quero saber de nada. E a gente tinha muitos dons, porque o dom é um presente. E Deus, ele dá e ele não tira de você. Então, mesmo quando eu me desviei aos 15 anos, eu fiquei no mundo até os 19, ele não tirou os dons de mim. Então, eu estava na balada, eu estava indo para a balada, eu vi que eu ia sofrer um acidente, eu sofri. Eu tenho os cortes na perna até hoje. Então, e eu fui perseguida, tá? Onde eu estava no mundo, alguém profetizava para mim no meio da rua. Mas eu aprendi muitas coisas com os meus pais. Eles me ensinavam a evangelizar desde os 8 anos. Eu vivia nas vigílias, na igreja. Eu tinha a prática, mas não tinha o amor. Então, o que me afastou da igreja e o que me afastou do Espírito Santo foi a ausência de amor. E eu espelhava isso, eu rejeitava o dom de Deus porque eu não tinha amor. Quando eu tive as crianças, eu falei, eu lia todos os livros de criação com apego, educação positiva, como educar os seus filhos de forma respeitosa. Eu ia para neurociência, autoajuda, que eu queria, eu usava aqueles canguruzinhos, eles bebê, e eu falava, eles vão ser encharcados de amor. Então a base ali do 0 aos 2 anos foi amor. Pedro, E o né? que que é o amor, Andréia? Me conta, porque eu vejo assim que dentro da igreja tem gente que acredita que o amor ele pode ser almático, ou é que ele pode ser um outro tipo de amor, um amor que direciona, um amor que. Como que é esse lado do amor para você? Assim, você vê que tem diferença entre alma e espírito em relação ao amor ou não? Existe sim, existe o amor, que é óbvio que existe o amor almático, que ele é passageiro, ele é limitado. E existem 5 tipos de amor. É o ágape, né, que é o amor de Deus, é o genuíno. Existe o amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher. E existe o amor filéus, que é entre pais e filhos. Então, o amor também ele tem tipos diferentes, definições diferentes de amor, que são aplicados nas nossas vidas de forma diferente. Mas o amor bíblico, ele tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ah, mas esse é o amor de Deus. Mas nós temos o fruto. E nesse processo, aí tem o amor que é o fruto do Espírito. Então é isso que eu quero dizer. Existe o amor que é a paixão, que ele é um fogo, que ele no seu dia bom você sente, no seu dia mal você não sente. Isso vale para tudo, para qualquer relacionamento. Mas eu fiquei ali uns dias no meu secreto orando e jejuando, porque eu não falhava no amor. Eu sempre dediquei muito tempo aos meus filhos, eu não me relacionei com outra pessoa porque fui intencional e não queria que eles tivessem ali qualquer tipo de outro relacionamento. Então eu falhava na paciência. Para vocês entenderem, eu falava assim: minha paciência tem, olha, a paciência tem limite. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar em mim. Ele falou: filha, a sua paciência tem limite, a minha não. Aí eu comecei, uau, tá. Então, como eu chego nesse lugar de que eu não, que a minha paciência não se acaba como a sua? E eu fiquei ali 3 dias, eu cheguei a mandar uma mensagem para o Guilherme, que é meu amigo psicólogo. Falei, Gui, você já parou para pensar que a paciência do espírito ela não tem limite porque ele é o infinito? Aí ele, uau, olha, vamos conversar sobre isso. E aí um dia eu tive uma revelação, eu estava no meio da rua, andando com o carro, e aí o Espírito Santo me fez ver fora do carro, andando de mãos dadas com ele na rua. E eu fiquei assim, olhando dentro da minha mente, tá, gente? Dirigindo, eu não vi eu do lado de fora do carro, tá? Só pra vocês entenderem. Passou um filme enquanto eu dirigia. E ele falou: filha, à medida que você solta a mão de mim, você perde a paciência. Se você ficar o dia inteiro de mão dadas comigo, a sua paciência não vai acabar. E aí eu comecei a praticar isso com as crianças. Eu perdi um pouco a paciência, falava: acho que você soltou a mão do Espírito Santo. E o Pedro também. Então, olha, eu acho que vocês estão falhando no amor, vocês soltaram em algum momento a mão do Espírito Santo. Porque nós temos que ter a consciência que é só Ele, é só através dele. Ele é o infinito, A o amor fonte, né? infinito, ele é a fonte. Então, eu não consigo ter ali, a minha alma ela é circunstancial, ela oscila, né? Tem dia que você acorda bem, tem dia que você não dormiu bem, você acorda mal. Mas, Espírito Santo, eu preciso de você. Volta para Ele, volta o coração para Ele, passa suas emoções nele, porque Ele é
que nos enche. Então, eu não consigo te falar que nós, pela nossa capacidade humana, conseguimos manter qualquer relacionamento pela nossa alma. É só pelo espírito. Por isso que eu falo, casamento, ele fala assim, que vocês são uma só carne e ele é a terceira dobra, o cordão de três dobras. Então, à medida que eu vou para o Senhor todos os dias, o meu futuro marido vai para o Senhor, nós nos unimos nele, nós nos encontramos nele. Então, ele é o elo perfeito. Então, não tem um relacionamento perfeito que, se ele não for a terceira dobra entre os filhos, se ele não estiver lá te enchendo todos os dias de amor, de paz, de mansidão, a longanimidade, uma pessoa que ela é tardia em irar-se. Então, eu não me iro fácil. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Eu sou mansa porque eu levei 2 anos orando, processando meu secreto de jejum para eu ter um espírito manso. Porque eu falo, eu era colérica, sempre fui advogada, um senso de justiça própria muito grande. O Senhor precisou matar minha justiça própria. E eu mordi aqui os dentes e perdi até as cartilagens do rosto, da face, tive ATM. Eu preciso ser vulnerável, que é um processo de santificação. Só que à medida que eu passei a praticar isso, ó, eu já tinha o amor, eu fui para a paz, eu fui para a mansidão, e até você chegar no domínio próprio, que é o último gominho do fruto, é um processo, mas você precisa buscar isso todos os dias nele, não nas pessoas, não nas circunstâncias, não no dinheiro, não, os meus filhos me dão muito trabalho, eles vão dar e vão continuar dando até o último dia de vida deles, mas você precisa viver dependendo do Espírito Santo para você dar conta, é graça. É favor imerecido, ele dá aquilo que nós precisamos naquela porção, naquele dia, naquela circunstância, e isso vale para os dons também. Aí voltando para os dons, eu peguei e já tinha um amor, lógico, cresci no fruto do Espírito, e os dons, no começo, até eu entrar na BSSM, vou ser bem sincero, eu entrei na BSSM, para quem não sabe, a escola da Bethel, há 3 anos. Então, até eu entrar na Bethel, isso é recente, são 3 anos, eu queria proteger os meus filhos do dom de Deus. Então, eu fazia curso da Neuza Tioca, da Tânia Teresa, eu queria gabaritar os Oswaldo Lobo, porque eu queria proteger eles. Eu falava, nossa, eu preciso ensinar eles a lidar com isso, porque eles sempre tiveram visão aberta. Então, eles sabem, como você falou, Pedro sabe ver se é um espírito de Deus ou um espírito maligno. E eu sofri na minha infância com isso, porque a minha mãe e as irmãs do coque ficavam orando, e elas falavam assim para mim, você tá vendo alguma coisa? E eu via. Aí um dia eu falo, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, eu era muito pequenininha. Eu falei, eu tô vendo um anjo ali, mas ele tem um pé de cabra. Pra quê? Elas começaram a gritar ali, eu fiquei extremamente assustada, eu não sabia o que estava acontecendo e aquilo me traumatizou. Então eu falo assim, imagina se um dia eles vêm, não sabem lidar, como que vai ser? Então eu queria proteger eles do dom de Deus, cheguei a levar eles num pastor, e pedi para o pastor orar para eles, para fechar a visão deles. Falei, será que você pode orar para os meus filhos para que fique um tempo, nem que só volte quando eles sejam grandes, porque eles são muito sensíveis, minha filha tinha terror noturno, foi difícil, né, no começo ali a parte do divórcio. E aí, o que aconteceu? Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitos questionamentos, por que eu sou filler e a Sofia é filler. Filler, para quem não sabe, é aquela que sente. Então, você chega perto de uma pessoa, ela está com raiva, você sente a raiva dela. Aí você chega... Então eu falava, você que é muito bipolar, oscila demais. Às vezes você entra num ambiente que tem confusão, você sente aquela opressão na sua mente. E aí, na minha primeira escola de profetas, o Chris Vallotton, ele respondeu todas as dúvidas da minha vida. Você sente isso porque você é filler, as personalidades proféticas. Eu falei, uau, Deus me perdoa. Então, assim, eu perecia no dom e eu perecia no ensino porque eu não tinha uma verdade. A partir do momento que essa verdade me libertou e tirou todas as mentiras que o inimigo colocou na minha mente durante 36 anos da minha vida para que eu não fluísse no dom, porque ele sabia que eu ia fazer um estrago no inferno, né? Então, à medida que o Senhor veio com a verdade dele, eu me alinhei ao Espírito totalmente, pedi perdão à minha família, porque eu desonrei eles, é óbvio, porque eles carregavam muitos dons e eu associava isso à ausência de fruto. Então, eu tinha que honrar um legado geracional da minha família, por isso que eu amo muito o legado geracional. Às vezes eu desonrava, falava que não queria ser igual a eles, tinha problema com a igreja, porque eu falava, isso daí eu já sei como que é. Eu sei como que é ser pastor, então eu acabava julgando eles porque são religiosos, e aí eu entrava em julgamento, e o Senhor precisou curar meu coração, e eu precisei perdoar minha mãe, depois eu me perdoei, porque eu carregava uma culpa muito grande, quando vem a verdade, você fica culpado, fala, uau, meu Deus, eu fui escolhida, tinha tanta gente que quer ter a visão aberta, eu tenho, e eu queria que fechasse, eu rejeitava.
E depois, por último, eu perdoei, até me pedi perdão a Deus, porque eu falei, eu rejeitei o seu dom. Eu entendi o que é o dom, eu entendi o que é unção, eu entendi o que é fruto, eu entendi o que é dom. E a Bíblia fala, muitos em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, mas nunca me conheceram. Porque o que salva mesmo é o fruto. É o fruto do Espírito. O dom, ele serve para quê? Para equipar os santos, ele serve para manifestar a glória de Deus nessa terra, para que outras pessoas conheçam o Edificar a Evangelho, igreja. edificar a igreja, os ministérios também. Mas o que torna uma pessoa parecida com Cristo é o quanto de fruto, quanto do Espírito ela carrega. E não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, é o quanto ele tem de mim. É, É por isso que é rendição. Quanto que você rende para o Espírito Santo todos os dias? No seu pior dia, no seu melhor dia? Porque tem gente que ora e jejua para ter algo. Aí eu oro e jejuo para ser rico, eu oro e jejuo para ter um relacionamento. Se você, a sua motivação do coração é ter algo, você está focado nas mãos do Deus que faz, quando Ele te dá, você para de orar e de jejuar. A nossa motivação diária tem que ser, eu quero mais de você, eu quero aprender mais de você, me limpa, me transforma. Ah, eu quero mudar, meu marido está me dando trabalho, deixa eu jejuar por ele. é. Não, você tem que transformar o seu coração. Eu não oro e jejuo para Deus fazer algo, a gente precisa tirar os olhos da mão do Deus que faz e olhar para o Deus que é, sabe? A gente precisa se apaixonar por Ele todos os dias. Uau. E à medida que e tudo que a gente contempla, a gente se torna igual. Então, à medida que eu contemplo Ele, eu me torno mais parecida com Ele. Jesus falava assim: eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazendo. E nós aqui nessa terra falamos, eu só posso fazer aquilo que Jesus fazia. E nós não conseguimos fazer, primeiro, sem conhecer Jesus. Então, se você nunca leu a Bíblia, leia o livro de João, que João narra Cristo de uma forma muito amorosa, muito verdadeira. Eu sou apaixonada pelo livro de João. Você precisa se apaixonar por Cristo. E à medida que você se apaixona por Cristo, você entende quem é o Espírito Santo. Ele é o anel de noivado. Ele está aqui nessa terra para quê? Como garantia de que um dia voltaremos para Cristo. E ele é o próprio Deus. Imagina o que é viver, você ter a consciência vivendo e pensando e sabendo que nesse momento o próprio Deus habita em mim. Então, o quão grandes são as coisas, as obras e as maravilhas que eu posso fazer a partir dessa metanoia, dessa Dessa renovação da verdade. mente. É. Dessa verdade, ele habita em mim. No âmbito do meu espírito, ele habita em mim. No âmbito da minha alma, ele está me santificando com o seu fruto todos os dias, porque a nossa alma é o processo de santificação. O Subirá tem um livro que eu amo, ele fala que é a santificação inicial, progressiva e a final quando vamos com Cristo. Que todos os dias a gente vai brilhando, dia após dia, até que seja dia perfeito. Perfeito. Então a gente precisa entender a diferença de corpo. O corpo também passa por um processo de santificação que é se abster das coisas, dos desejos, dos prazeres dessa terra. A nossa alma passa por um processo de santificação, cheios do fruto do Espírito. E o nosso Espírito, ele recebe um batismo de poder para manifestar a glória de Deus. Existe uma unção e um batismo do fogo mesmo, que é para fazer os prodígios, as maravilhas, que é para curar os enfermos. Então, eu passei a entender tudo isso na BSSM. Tem um curso também do Conrad da Gisai. Eu tive o privilégio de ter o pastor Conrad como meu pastor de primeiro ano. E eles têm um curso que se chama Educando com o Espírito Santo. Eu também fiz. E ali eu aprendi muitas práticas para aplicar, que era essa questão da arte, o desenho profético. E a Sossô cresceu muito nisso. O Pedro não gosta muito de desenhar, mas a Sofia faz desenhos proféticos. E às vezes lá na célula mesmo já teve uma pessoa que recebeu uma palavra, falou, o Senhor está te dando armas de guerra, você é uma guerreira. E a Sossô estava desenhando e desenhou ela com uma espada e falando, tia, você é uma guerreira. E aí depois testificou, e ela é pequena, ela tem 9 anos, então o espírito é o mesmo. Ele está ali fluindo em nós e através de nós. Então saber essas diferenças do dom, do fruto, da alma, do corpo, da mente, como que nós acessamos isso? Fé pelo coração. Mas a sua mente ela está o tempo todo tentando te levar para um lugar de distração. Você pensa, logo você sente. Então você não tem que mudar seus sentimentos, tem que mudar seus pensamentos. Renove a sua mente para que você possa provar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Então eu penso a partir do amor ou eu penso a partir do medo? Eu vivo a partir do amor ou eu vivo a partir do medo? Então o que você está sentindo hoje, se é culpa, se é condenação, espera aí. Cristo veio para me dar a redenção e Ele corrige a rota do meu coração hoje, da minha vida hoje, dos meus relacionamentos hoje. Então, a partir de qual verdade que você está vivendo ou a partir de qual mentira você está vivendo? Uau. E é isso que nós precisamos
colocar em prática para que todas as áreas, né, das nossas vidas sejam totalmente caminhem ali na plenitude. O que é plenitude? É que eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Eu sou abundante na minha vida pessoal, na minha vida relacional, na minha vida profissional. Não estou falando de riqueza, estou falando de abundância e de plenitude. Uau, muito bom. Ó, o pessoal comentou aqui, a Sussu é uma preciosidade, uma grande profeta. Meu filho também influi nos desenhos proféticos, a Mila falou. Aí, o pessoal comentando aqui, que concorda, que pensa igual. É isso aí, gente. Mais alguma pergunta para André? Aproveita Que nós que já essa vamos. mulher cheia de sabedoria tá aqui. Pergunta que a gente já vai orar, caminhar para o fim. Já A estamos gente aqui já vai uma pro hora. final, ela vai liberar sobre nós essa Amém. sabedoria, essa unção aí de ensino, de governo. Ah lá, Mas eu é vi sobre a Su isso. falando, eu sou filler, eu ainda sofro com algumas vezes. O filler, ele gente, tem 4 personalidades proféticas para quem não sabe. Então você pode ter as 4 ou você pode ter uma ou duas. O filler é o que sente. Então ele sente o coração da pessoa, ele sente o ambiente, o que está, qual o espírito que está operando no ambiente. E isso tem um lado bom, é óbvio, quando você está na presença ali, você sente a plenitude, a paz, uau, Jesus está aqui, você é encharcado por aquela atmosfera de glória, aquele peso de glória, mas, todavia, contudo, quando o inimigo está ou na pessoa ou no ambiente, você vai sentir exatamente o que a pessoa está sentindo. E até você saber lidar com isso, até você saber controlar suas emoções no espírito, imagina que a pessoa, já aconteceu comigo, a pessoa endemoniou e ela tá ali numa condição de possessão e eu estou sentindo a minha mente rodar e parece que eu tô ali endemoniando com ela. Porque a minha mente está assim, eu sei que a mente dela está opressa, então como que eu oro por aquela pessoa enquanto a minha mente está rodando, enquanto eu estou sentindo dores no meu corpo, eu sinto palavras de Enjoo. enjoo, a pessoa já vomitou, né? Desculpa falar, né? Vomitou ali orando. Então, como que eu não entro em concordância com aquilo? Então, os seus sentidos precisam estar totalmente cativos, e aí você precisa chamar muito mais sua razão, a verdade da palavra, porque tem o knower, que é o que se move pela palavra. Todo filler, ele precisa de um knower, ele precisa de um amigo que é racional, para ele trazer aquela pessoa para a verdade. Então, peraí, eu estou passando isso aqui, mas Cristo está sentado no terceiro céu e é de lá que eu estou sentado com Ele. Então, a verdade da palavra, da razão, do que a Bíblia diz, ela tem que estar superior ao que você está sentindo. Para você controlar ali, você não entrar em concordância com o que o inimigo está fazendo na vida daquela pessoa ou naquela atmosfera. Eu já fui orar por pessoas sentir gosto de amargo, cheiro de cachaça, enfim, são inúmeros exemplos. A gente pode falar um dia das personalidades proféticas. Aí tem o que vê, ele vê em visão aberta e vê na visão fechada, que é na mente de Cristo. E o que ouve no coração. Tem uma convicção muito grande que está ouvindo a voz de Deus no coração, ele ouve audivelmente mesmo. Se você ouve audivelmente, só falta essa personalidade para mim, por favor, ore por mim. Muito E bom. aí você caminha nesse lugar, porque a Bíblia diz em João 10 que nós ouvimos a voz do Senhor, nós a conhecemos e nós o seguimos. João 10 fala isso. E é muito engraçado, por quê? Porque à medida que você caminha nesse lugar de aprender a ouvir a voz de Deus, todos os dias nós estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Mas cada um ouve de uma forma diferente. Às vezes você ouve no coração, às vezes você conversa com ele na sua mente, às vezes no seu sentido, você sente o abraço ali do pai e tá tudo bem, porque nós não somos iguais. Entre 8 bilhões de pessoas, a nossa íris e a nossa digital é diferente. E aconteceu algo engraçado, nós fomos para o Descende e as meninas da célula estavam lá no alto e elas falaram, Andréia, e gritaram meu nome. E, gente, eu reconheci, para alguém tá me chamando e dei tchau para elas. E depois o Espírito Santo falou comigo, você reconheceu porque você conhece a voz delas. E até as suas amigas, no meio de 40 mil pessoas, você conhece, que dirá a voz do Espírito Santo que habita em nós. Então, nós vivemos nesse lugar, isso é apaixonante, eu gosto muito. Eu falo, Senhor, onde você está aqui? Aonde que você está aqui, né? Como que eu posso te ouvir aqui? E fazer ali uma concordância com a voz dele, não com a do inimigo. O filho, ele sai desse lugar assim,
focando muito mais no que Deus está fazendo ou falando, ou na verdade que você vai liberar sobre aquela pessoa, do que os olhos no que o inimigo está fazendo e no que ele está operando naquela atmosfera. E às vezes Deus te mostra justamente para você trazer a glória de Deus sobre aquela mentira, sobre aquele pecado, sobre aquele lugar. Então isso é um aprendizado, você vai realmente aprendendo e depois. Mas você precisa da verdade. Antes eu achava que eu era bipolar, porque eu oscilava muito, né, perto de pessoas. E hoje eu já sei que não, que é porque eu sou filler e eu aprendo muito todos os dias caminhando com o Espírito Santo. A BSSM é um verdadeiro destravar, né? Ele traz todo o ensino e como é bom conhecer, porque você entende mais sobre os dons e o que está acontecendo dentro de você, porque na verdade dificilmente outra pessoa vai entender aquilo que você está sentindo. A gente pode ter uma ideia, mas quem sente é você, né? Então é sobre isso, assim. Eu também comecei a entender sobre dom, sobre essas coisas depois que entrei na escola. Antes disso, É. A Su nada. falou aqui que estava com dor de cabeça. Quando é uma cura, Su, pode ser a dor de cabeça de opressão, né? E aí, porque oprime mesmo a mente, mas quando é uma palavra de conhecimento no corpo, de cura, é muito engraçado que a dor só passa do meu corpo quando eu oro para a pessoa. Então, ore logo, Senhor, essa dor de cabeça aqui, se é de alguém, eu já declaro cura, porque aí sai de você, porque não é sua. É uma palavra de conhecimento para você manifestar o reino do céu sobre alguém ou sobre uma pessoa que às vezes você nem sabe quem é. Já tive dor nos rins, dor na coluna, e era uma palavra de conhecimento para outra pessoa. E porque você recebe no corpo, na mente ou no espírito essa revelação que só pode vir do Senhor. Então você precisa crescer nisso e ir liberando isso para a pessoa, para você ser livre desse sentimento no seu próprio corpo. E perguntar, né, Senhor, da onde vem essa dor? Essa dor é minha ou essa dor é sobre alguém que eu preciso orar? Né? Já aconteceu várias vezes comigo e já aconteceu de eu errar também. Tô na loja comprando uma roupa, comecei a sentir uma dor na costela, uma pontada. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Falei, não, vou ter que perguntar. Aí eu perguntei para a vendedora, tem algum problema aqui, tal, alguma dor, algum diagnóstico? Ela, não. Falei, nenhum, não. Então tá bom. Saí e fui embora. Mas é isso, gente. Ó, prestar atenção no corpo sempre, fazer perguntas, é isso, é sobre isso. Ó, estamos caminhando para o final Uhum. agora. Andréia, muito obrigada. Que seja a primeira de muitas, porque eu sei que nós podemos falar aqui sobre mulheres solteiras, sobre esperar em Deus, sobre Jesus ser o noivo, que é algo que você também tem uma autoridade muito maravilhosa. Então, é isso, obrigada. Agora eu gostaria muito. Perguntaram se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Eu vi que a. Ai, meu Deus, a Flávia perguntou o nome dos livros também. Eu coloco São nos livros. comentários. São livros do Dani Silk, tá bom? Eu tenho o contato da Flávia, eu mando para ela depois. Mas são os livros do Dani Silk. Se você pode comprar qualquer um, Cultura da Honra, Mantenha o Seu Amor Aceso. Eu acabei de comprar o Impunível agora, tô esperando chegar, quero ler O também. impunível e ame seus filhos intencionalmente. Depois, quando você salvar, a gente coloca nos comentários as Sim, indicações de livros. combinado, então. E ore por nós, Andréia. Libere sobre Olha. nós, libere sobre os pais essa sabedoria, essa paciência, os frutos, enfim, tudo aquilo que você puder. E se você quiser concluir também com alguma coisa, fique à vontade. Sim, primeiro, obrigada a todas que entraram aqui, as amigas dos nossos corações, mulheres de Deus, amigas preciosas, aquelas que vão ouvir, aqueles também, que eu acredito que eu sinto no meu espírito que homens vão vir ouvir, que vocês sejam totalmente edificados, alinhados, porque a base bíblica ela serve para todo e qualquer tipo de relacionamento. Então, eu quero agradecer você, minha amiga querida, por esse tempo, pela sua vida, pela sua amizade também, e quero orar. Vamos finalizar essa live orando e declarando, então, Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu declaro e eu profetizo, Senhor, uma nova estação, um novo romper. Pai, eu oro e declaro identidades de filhas e filhos totalmente alinhados a Ti, seja dentro de casa, seja no relacionamento com os filhos, relacionamentos amorosos, sejam aqueles que estejam na espera, Pai, que a identidade de filho possa ser a base. Senhor, que a tua palavra seja a base, que nós tenhamos relacionamento, intimidade com o teu doce e amigo Espírito Santo.
Senhor, venha trabalhar e mostrar em nós aquilo que precisamos mudar, a rota dos nossos corações, das práticas, dos nossos pensamentos que nós precisamos não nos amoldar ao padrão desse mundo. Nós não somos uma geração X, Y, Z. Nós somos uma geração eleita que caminha em santidade, em pureza, que caminha na verdade. Senhor, nos usa, que possamos ser as cartas vivas dentro das nossas casas, restaura os altares nas famílias, Senhor. Nós precisamos tirar as mãos do Deus que faz e precisamos contemplar quem Tu és dentro dos nossos lares, que possamos ter relacionamento e intimidade ao dormir, ao acordar, ao comer, que a Tua doce presença que esteja nos nossos lares, Senhor, tira todo espírito de confusão, todo espírito de desesperança, toda tristeza, toda apatia, Senhor, a Tua verdade, a Tua presença. Nos enche primeiramente de frutos, Senhor, do Teu fruto de amor, de paz, de mansidão, de alegria, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio. Nós queremos ser aqueles que amam, Senhor, que espalham a mensagem do Teu amor, porque a Tua palavra diz que é a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento, e que esse amor possa transbordar das nossas vidas, das nossas cabeças, dos nossos corações, das nossas mãos, dos nossos pés, seja onde estivermos, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, que todos possam ver que somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Pai, eu oro por um novo tempo, eu oro por novas revelações, eu oro e transfiro dons para todos aqueles que ouviram, todos os dons que eu carrego geracionais, todos os dons que os meus filhos carregam, aqueles que desejam viver isso nas suas casas, que possam ter filhos que sejam cheios de dons, não importa se eles conhecem a verdade ou ainda não conhecem, se eles praticam ou não praticam, eu oro e transfiro, Senhor, dons para que eles possam ter discernimento de espírito, palavras de sabedoria, que eles possam profetizar. A Tua palavra diz que os nossos filhos profetizarão, e é sobre essa verdade que nós caminhamos, Senhor. Eu oro por um espírito de sabedoria sobre cada um que venha ouvir essa live, que tenha sabedoria ao se relacionar, sabedoria ao comunicar, sabedoria em manter a conexão dos corações nos relacionamentos, sejam eles amorosos, sejam eles de pais para filhos, de filhos para pais, sejam eles como amigos no corpo de Cristo. Eu oro por uma comunicação respeitosa, Senhor, entre nós, que a conexão do coração, que nós possamos manter os nossos corações e a chama do Teu amor sempre aceso. Aumenta a nossa fé, aumenta a fome pela Tua verdade, pela Tua palavra, porque ela é a única, Senhor. Nós não queremos ser politicamente corretos, nós queremos ser biblicamente corretos, Senhor. Então eu oro para que a Tua palavra continue sendo a lâmpada dos nossos pés, que seja, Senhor, o bálsamo dos nossos corações e a verdade que edifica as nossas vidas e os nossos lares. E é no nome de Jesus que eu agradeço, que eu oro, que eu declaro. Amém. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Andréia. Glória a Obrigada, Deus. meninas. Foi muito bom estar com Que vocês. bênção. Onda de glória, onda de glória. Onda de glória. Obrigada a todas e a todos que entraram, que participaram. Obrigada por estarem aqui nesse dia. E aqueles que vão assistir a live gravada, que o Senhor dê porção dobrada para você, tá bom? Os últimos serão os primeiros. Vamos profetizar aqui. Ah, gente, obrigada ao pessoal. Obrigada, meninas. É isso. Amém, amém. Obrigada, Beijos. gente. Foi um prazer. Beijo, beijo, Andréia. Obrigada, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Até mais. Tchau.